Às vezes esqueço-me de que estou vivo. A rotina engole todos os dias, as horas passam a correr e quando dou por mim já é outro mês, outra fase. É estranho como nos habituamos ao que é bonito. Um céu alaranjado, o balançar das folhas, e eles deixam-nos tocar como antes. Crescer é um pouco isso. Seguir em frente mesmo quando o coração se cansa, mesmo quando a vida parece apenas repetição. Mas de vez em quando, tento parar e lembrar-me do que faz o meu coração bater mais depressa. Porque é nesses momentos simples, quase invisíveis, que a vida se revela de verdade. E quando consigo sentir tudo isso, o mundo ganha um brilho diferente, as cores ficam mais vivas, o riso surge mais facilmente, e o amor parece caber em tudo. Pronto, a primeira lembrança, eu tenho muitas lembranças, mas eu acho que uma me marcou em especial, que era na época do meu aniversário, e eu lembro que eu estava com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, e nós passeando assim num shopping barra mercado, assim, tinha de tudo lá, e eu lembro de eu ter visto um brinquedo, eu lembro muito bem como ele era um fogãozinho e vinha a panelinha junto, o joguinho todo da panela e o fogão era enorme assim, era desse tamanho assim. E eu lembro de ter pedido pro meu pai, falei assim, ai pai, tem como levar? E eu lembro dele dizer não. No dia seguinte eu abro os olhos, né? Eu acordo e eu olho pro lado da cama, tava lá o meu presente, que era justamente esse fogão. Então, assim, para mim realmente me marcou. Foi uma das lembranças assim que eu guardo com carinho, porque primeiro ele quis fazer uma surpresa, né? Então, na minha infância eu penso em família, mesa posta, aquela coisa de vó, primos, tios, amigos, aos domingos com muita comida na mesa. Isso me remete muito à minha infância, entendeu? Me traz muita alegria, né? Porque aí você consegue visualizar o passado, pessoas que já não estão mais conosco, né? Não estamos, já se foram, mas assim, faz parte da nossa memória, então aqui guardada no coração, como vós, tias, pai, mãe. Então, me traz muita lembrança da mesa. Acho que é por isso que eu gosto muito de estar em cozinha, cozinhando, fazendo essas coisas do dia a dia, de como preparar um bom café da manhã, porque isso me traz uma boa memória, a memória de infância. Eu acho que eu posso considerar a infância até os 10, 12 anos, né? E nessa época eu lembro que eu brincava muito na rua, na minha rua. As casas eram tudo perto, não tinha pouco carro passando porque era uma rua sem saída. E eu lembro que eu brincava muito de bicicleta lá, mas uma das coisas que eu tenho uma lembrança forte, cada casa da vila era uma coisa diferente. Eu lembro que a gente pegava a bicicleta, então a bicicleta era como se fosse uma moto. E a gente parava no posto de gasolina, que era na casa de um outro amigo. E a gente pegava aquela notinha verde da árvore ali e fazia daquilo um dinheiro e fazia os comércios. Então a gente viajava muito, assim. Eu não gostaria que isso apagasse da minha memória, porque foi uma época muito, muito boa. Quando eu cheguei ao Brasil, em 1954, com a minha mãe, meu pai tinha ido e depois mandou me buscar. Eu cheguei no cais do Porto, que fui de navio, naquele tempo o avião era difícil, 18 dias de viagem no mar, e no navio italiano, isso eu lembro bem, só comendo macarrone. Meu pai tinha ido depois da guerra e foi para lá, para o Brasil, para começar a vida. Ele ficou lá depois de 6 anos, no dia que ele chegou no Brasil, eu nasci aqui. Ele deixou minha mãe grávida e foi embora para o Brasil. Depois de 6 anos que ele mandou minha mãe comigo para lá. Porque eu fui conhecer meu pai praticamente com 6 anos de idade. Foi quando conheci meu pai. Aí aquela alegria assim, meia, porque eu era muito pequenininho, né? Não tinha aquele amor de pai, um filho, quando nasce.
Porque ele não me viu nascer. Minha mãe, tudo era minha mãe que fazia. Então isso aí marca um pouco a infância, marca. Um pouco não, muito. Que eu não espero nunca me esquecer da minha juventude. Primeiro que as boas músicas, né? Acho que eu vivi numa época que se tinham músicas maravilhosas, né? Eu acho que é a questão musical, eu acho que marcou muito a minha geração, a minha juventude, né? Não foi fácil o meu período como jovem, porque tinha que trabalhar, tinha que estudar. Aos 16 anos, foi uma loja, me lembro o nome da loja até, e foi uma confecção, uma loja de roupas, né? Eu adorava trabalhar, né? Porque jovem, trabalhando com roupas, então assim, tudo que vinha como novidade, como moda, eu podia estar usufruindo daquilo. Então, para mim foi maravilhoso estar trabalhando aos 16 anos. Tudo para mim começou muito cedo e com muita responsabilidade. Então, foi ótimo começar a trabalhar cedo, né? Então, assim, eu acho que a memória que eu tenho mais é essa, a parte musical, a parte de ir ao cinema. Eu acho que marcou muito a minha juventude, né? E sempre como base a família. Da juventude, eu imagino que depois dos 12 anos, foi quando eu andava de skate. Eu lembro que eu fazia tudo de skate. Eu ia para a escola de inglês de skate. Eu ia para a escola estudar de skate. Eu andava de madrugada. Na época era madrugada, mas antes da meia-noite, mas para mim já era muito tarde, né? E eu lembro que era muito frio. Eu lembro de olhar assim pro relógio da praça, tava marcando ali 3 graus, 4 graus, e eu de bermuda, andando de skate com meus amigos, assim. Essa parte da minha juventude foi legal porque eu comecei a sair da vila, comecei a conhecer outras pessoas, e todas as fases, todos os grupos, foi muito legal. Eu lembro que a gente se reunia na casa de amigos, inclusive na minha também, e fazia campeonato de videogame, de futebol, de videogame, assim, o FIFA. Já tinha FIFA naquela época. Então lá em casa era meio que um point. Então eu tenho essas lembranças. Foram épocas muito, muito legais, assim. Eu gostei bastante. Quando eu peguei minha liberdade. Porque até a gente ser mais novo, o pai controla. Quando eu fui para jovem, que eu tinha minha vontade própria, aí eu fui viver a juventude, né? Porque eu só trabalhava. Depois é que eu fui ficar livre. Aí comecei a namorar, ir pro cinema sozinho. Isso é uma alegria. Aí comecei estudando, fazendo o 2º grau. Aí já não precisava ir com as pessoas, já passei sozinho. Aí comecei a viver a vida, mas sem aquele poder do pai e a mãe segurar. Eu era homem, mas meu pai e minha mãe tinha que trabalhar. Aí depois, quando meus 19, não 18, aí eu comecei a ficar mais livre. Aí comecei a namorar, né? Aí aquelas coisas de jovem. Vai pra bagunça. mais que o normal. É igual passarinho quando tá perto da hora que solta. Quando você começa a sair com os amigos, a fazer coisas junto com eles, você deixa de fazer coisas junto com a sua família, que é o seu pai, sua mãe, seu irmão, né? O vô, vó, para você começar a sair com os amigos, né? E você então começa a criar memória junto com eles. Os finais de semana que a gente ia para praia, todo mundo junto, só as meninas, e dormia na casa das amigas. Então, assim, eu acho que essa transição, assim, e eu poderia descrever em uma palavra a amizade. Eu acho que todas as fases, desde a infância, né, a adolescência, depois, elas contribuem para formar o adulto que a gente se torna hoje, assim. Várias experiências, né, de contatos com várias pessoas e vai te formando também o teu caráter. Então, por isso que é importante a gente, hoje, né, eu como uma pessoa adulta, né, que sou, hoje eu tenho esse entendimento, né? Às vezes quando minha mãe dizia, olha, cuidado com quem andas. Então, realmente é isso. Quando eu conheci, como eu chamo de gatinho, né? É o meu gatinho. Quando eu conheci o Toninho, os nossos pensamentos, os nossos ideais, eles voltavam para o mesmo ponto, com o mesmo foco, né? Nossos ideais. Então, ele abraçava a minha causa como eu abraçava dele também. Então, a gente sempre foi muito parceiro. Apesar de tem muitos
trancos em barranco, mas a gente nunca deixa para o dia seguinte para resolver o que vai acontecer hoje. Isso é o segredo do casal. Qualquer desavença que tem que resolver antes de deitar. Que pro dia seguinte eu tenho dois problemas para resolver. Um que ficou para trás, mal resolvido. Você nunca pode dormir sem resolver o problema anterior. Porque no dia seguinte tem mais. Aí você não conseguiu resolver um, não vai resolver dois, três. Aí acaba. Daquela coisa de um respeitar o espaço do outro. Nós não tentávamos mudar o outro, mas começávamos a nos moldar ao outro. E isso fez toda a diferença para um relacionamento duradouro. É igual uma planta. Se você não regar todo dia, ela morre. E o casamento é isso. Todo dia tem que ser, cada dia uma coisa, molhar um pouquinho, para o amor não esfriar. Senão ele esfria. Aí morre. Depois que morreu, já era. E se foi tão bom quando eu percebi que, apesar da diferença de idade que nós temos, ela ser tão gigantesca, no dia a dia isso não faz a menor diferença, porque a gente vive nos mesmos propósitos e nos mesmos ideais. Quando eu percebi que a minha história deixou de ser minha, né, para se tornar realmente nossa, no sentido de família, foi realmente quando o nosso filho nasceu. Eu e meu marido, né, nós namoramos muito cedo, então teve um namoro, teve um noivado, depois teve o casamento. E então, como a gente era namorado desde novo, as coisas não mudaram muito. A gente continuou nossa vidinha, né, fazendo nossas coisas, sempre com muitos amigos e tudo. E aí nós casamos e nada mudou, né, porque a gente já estava muito bem estruturado, sabendo um do outro, né, é a pessoa que eu quero para a minha vida, ela também. Mas um ponto que marcou a nossa vida foi no nascimento do Arthur. Ali, eu, pelo menos na minha parte, entendi que não é mais eu e a Day. Então, quando o Arthur nasceu, quando ele nasceu, assim, realmente, né, veio para casa, né, quando você entra na maternidade, 2 pessoas, sai 3. Agora, a nossa vida, ela está dedicada a um novo ser que está ali do teu lado, que depende totalmente de você. Eu lembro que quando o Arthur chegou em casa pela primeira vez, depois da maternidade, então ali realmente já não era eu sozinho ou eu a Day, nós éramos já uma família que um dependia do outro, né? Então aquele ponto ali me marcou, é a chegada do Arthur em casa. Acho que o gás também é ótimo. Pronto. Carbono. Acabou a contemplação. Acabamos, então? Falta só você e nada. Não, acabamos. Talvez por saber que o tempo escapa, queira guardar cada instante bonito dentro de mim. Como quem guarda algo precioso num relicário, não para reviver o passado, mas para lembrar. Que a vida é feita desses pedaços de leveza, desses pequenos respiros que nos lembram quem somos. Crescer um pouco isso. Um balançar das árvores ou das folhas das árvores? Acho que tem que ser folhas, né? Tipo, a árvore não vai... Engoli um pouco de erva. Sério? Ai, eu devo ter mexido na cuia. Pega. Isso, faz assim que você... Não, eu ia te escutar. Você vai trazer de perto. Inês. Caraca, quantas vezes você tá dizendo com ela? 4, você tá aprendendo o nome dela. Inês, você tá feliz? Não tá focando em Inês. Gente, isso é normal, Inês? Gostou? É de boldo mesmo. Esses dois. Tá se encarando. Olha, o Marcos de peito. Ai, Você acha disso, Inês? Tô gravando. Tô, uai! Não, vou gravar. Toda vez que você chorar, eu vou gravar. Tem que ter registro dos seus choros. Vai, vem cá. gravar, que droga. Bora? Vai, Inês. Chega aqui.
aqui, Daniel, com a cabecinha aqui. Cadê os cabecinhos daí?